Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa live, a última live do ano de 2019 e eu estou aqui como nas próximas segundas-feiras também, às 20h30, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida. Então, esse é o meu compromisso com você. Todas as segundas-feiras, às 20h30, estarei aqui para te ajudar no processo de emagrecimento, para tirar as suas principais dúvidas com muita alegria, ok? Bem, e hoje eu recebi algumas dúvidas, algumas perguntas pelo direct e eu vou respondê-las. E você que não conseguiu enviar a sua dúvida anteriormente, pode deixar aqui nos comentários que no finalzinho eu venho voltando nos comentários e vou responder você. Se a gente não conseguir fazer isso hoje, eu respondo a sua pergunta na segunda-feira que vem nesse mesmo ambiente, ok? Muito bom. Uma das perguntas que eu recebi foi: como recuperar depois de Natal, Ano Novo, férias, viagem? Alguns de vocês estão fora de casa, tá na casa de família, tá em praia e amanhã tem festa de Ano Novo. Como que vai ser depois, né? Afinal, você está totalmente fora da sua rotina, fora do seu padrão, né? Sua alimentação está totalmente diferente daquilo que você costuma fazer no seu dia a dia. Algumas pessoas mais, outras menos, mas em algum nível você realmente está bebendo bebida alcoólica da forma que você não ingere no seu dia a dia, está comendo doces, talvez a mais, massas e assim por diante. E o principal efeito disso na nossa saúde, no nosso corpo, né, na nossa estética, no ganho de peso, é o fato de que a bebida alcoólica, os doces e as massas, eles estão em maior quantidade, mas principalmente em dias consecutivos. São alguns dias, um atrás do outro, com esses hábitos diferentes, com esse consumo aumentado de açúcar, de massas, de frituras e de bebida alcoólica. Porque quando a gente faz isso esporadicamente, um dia no final de semana e depois na outra semana de novo, é diferente de você vir, por exemplo, ao longo de 10 dias consecutivos, ingerindo mais álcool e comendo muito mais calorias do que o que você costuma fazer no seu dia a dia. O efeito disso no seu corpo é muito maior, é mais significativo, ok? Então, principalmente mulheres, né? Além de ver o ganho de peso, nós mulheres, a gente vê facilmente assim um pouco mais de inchaço, né? A barriga, o abdômen fica mais inchado, o intestino não funciona do mesmo jeito. Aquelas mulheres que têm celulite, quase nenhuma tem, né? Mas as mulheres observam que a celulite está aumentada porque a alimentação mudou totalmente, o estilo de vida, a atividade física já não é mais a mesma, né? E você fica mesmo com aquela sensação de peso, de estar mais pesado, de estar mais inchado. E por que a gente fica com essa sensação de inchaço, de peso? Que tipo de conduta que a gente tem, o que a gente come que causa isso? É o álcool, né? A bebida alcoólica, em maior ou menor quantidade que você consumir, o álcool promove inchaço, edema no seu corpo e provoca, sim, aumento de gordura corporal. O álcool, a bebida alcoólica é altamente calórica e é uma caloria que não tem função no seu corpo. E por não ter função, o que o seu corpo faz com essa caloria? Armazena. E qual a nossa forma de armazenamento de energia? Gordura corporal, tecido adiposo. E no caso do álcool, o tecido adiposo que é aumentado com essa caloria, com essa energia, é a gordura abdominal, principalmente. Então, é fato que nessa época do ano a gente, sim, fica mais inchado e com mais gordura. Além disso, o açúcar. E quando eu falo açúcar, eu estou me referindo não só aos doces, ao açúcar propriamente dito, aquele que tem sabor doce na boca, mas também a todos os outros tipos de açúcares, que são os carboidratos, principalmente os refinados, que lá no final da sua digestão se transformam em açúcar.
e entram para dentro do seu corpo na forma de açúcar. Então, todos esses tipos de açúcares causam edema, a sensação de inchaço e quanto mais açucarado, quanto mais contiver açúcar, o alimento ou o carboidrato que você ingerir, maior vai ser a quantidade de gordura que será armazenada, tá? O sal também, o sódio, é um elemento que a gente consome mais nesses dias também. As comidas são mais condimentadas. Então, um pouco mais de sal todos os dias, consecutivamente nessa época do ano, vai deixar você também com aquele aspecto de inchada, de peso, né? Esteticamente, você vê que você está num volume maior, né? Seu corpo está num volume maior. As gorduras, o tipo de gordura que a gente consome nessa época do ano, são mais gorduras inflamatórias, são gorduras mais saturadas, às vezes até mais industrializadas, ou frituras, por exemplo, né, que fazem parte do dia a dia aí dessas festas e confraternizações. E além disso, gente, além do tipo de comida, a quantidade de comida é maior. De fato, nessa época do ano você come mais, então vai ganhar mais gordura e vai ficar com aspecto mais inchado. E a gente fica mais inativo. Quem costuma ir para academia, quem costuma fazer atividade física, na maioria dos casos não consegue manter essa rotina de atividade física, não é mesmo? E essa paralisia transitória, vamos dizer assim, né? Você fica mais sentado, você fica mais parado, também contribui para você se sentir inchado e com peso, se sentir pesado. Vai fazer uma caminhada, subir uma escada, se cansa, né? Se sente mais fadigado, ok? O intestino muda. Muitas pessoas ficam com o intestino mais preso, outras ficam com o intestino solto, dependendo do tipo de comida, isso é muito individual também, mas o fato é que mudou o tipo de alimentação, mudou a rotina, ingeriu mais bebida alcoólica, consumiu mais carboidratos refinados, mais açúcares, a microbiota intestinal muda, o seu trânsito intestinal muda e isso afeta sim todo o seu metabolismo, a absorção de nutrientes, o fluxo de entrada de nutrientes, então também contribui para que você fique um pouco mais inchado, principalmente na região abdominal. E aí, após esse período todo, né, você vai querer começar 2020, vai querer começar o próximo ano na melhor forma, né, no seu melhor estado, você vai querer começar com mais energia, com mais disposição, cuidando de si, cuidando da sua saúde, você vai querer emagrecer logo depois desse período, vai fazer aquela promessa de começar uma nova dieta e de emagrecer, não é verdade? Talvez você queira ir para a praia, tenha uma viagem marcada ou algum outro programa, ou simplesmente porque você quer se sentir melhor, você quer melhorar o seu bem-estar. E olha, o ideal mesmo é que sempre que acontecer essa mudança de rotina, essa mudança de alimentação e você sentir que ganhou peso, o quanto antes você recuperar, melhor. Quanto mais você esperar, quanto mais você deixar para depois da viagem, quanto mais você deixar para depois do carnaval, quanto mais você deixar para quando você matricular na academia, mais desafiador será o seu emagrecimento. Então, ganhou peso, volte o quanto antes, tá bom? Então, para você que me mandou essa pergunta, como recuperar rápido os efeitos dessa época do ano, parabéns! Porque é isso mesmo que deve fazer. Quanto mais tempo você deixar essa gordura que se instalou aí no seu corpo, se ambientar, vamos dizer assim, quanto mais tempo ela ficar aí, maior resistência ela terá. O seu corpo vai lutar para manter essa gordura aí. Então, o quanto antes, realmente mude o que for necessário, faça o que for preciso para recuperar o seu peso o quanto antes. Então, eu vou dar para você algumas estratégias para ajudar você nesse processo. Anote, hidratar-se bem favorece todas as reações metabólicas do seu corpo. A boa hidratação é essencial para que o seu corpo consiga eliminar todas as toxinas que foram acumuladas no seu corpo nessa época do ano, nessa época de viagem, de festa e de excesso de bebida alcoólica e excesso de açúcar.
A água vai ajudar o seu corpo a eliminar as toxinas, aquelas substâncias do seu corpo que estão deixando o seu corpo, vamos dizer assim, de forma bem simples, intoxicado, que esteja deixando você inchado, inflamado, no caso das mulheres cheias de celulite ou com aspecto de celulite aumentado. Hidratação. E quando eu falo hidratação, é água. Água. Pode ser água com gás, Pauline? Pode, mas é água. Eu não estou falando de suco, de água de coco, de Gatorade ou outras bebidas isotônicas, não. Água. É disso que o seu corpo precisa para se hidratar. A reposição hídrica, a hidratação é feita com água, tá bom? A água de coco é fruta, não é água. Combinado? E a quantidade que o seu corpo precisa de água para se manter hidratado ao longo do dia são 35 ml para cada quilo de peso corporal seu. E esse número é o volume em litros que você precisa ingerir ao longo de um dia inteiro para se manter bem hidratado, ok? Bem, então ajuste aí a hidratação até no máximo 2 horas antes do seu horário de dormir, porque senão você vai atrapalhar o seu sono durante a noite, porque vai no banheiro urinar, e não é isso que a gente deseja, tá bom? O sono adequado é essencial para a sua saúde e também para o emagrecimento. Então, ok, água, ajustou a água, agora você pode incluir, depois que está bem hidratado, você pode incluir chás diuréticos. Os chás diuréticos, algumas plantas têm a propriedade de eliminar o excesso de líquido, aumentar a diurese mesmo. Mas isso você só deve fazer se você estiver ingerindo boa quantidade de água. Porque imagina, se você já estiver desidratado, o que vai acontecer com você se você se encher de chás que são ainda mais desidratantes, que são diuréticos? Você vai certamente sofrer algo na sua saúde, como, por exemplo, algumas pessoas sentem cãibra, porque eliminam muitos minerais através desses líquidos, né? À medida que a gente aumenta a diurese, os minerais também vão embora através da urina. Então, é importante você repor através de água e através de uma alimentação saudável. Então, chás diuréticos vão te ajudar bastante a diminuir essa sensação de inchaço, o aspecto de celulite aumentada, vai se sentir mais leve. Recomendo que você tome 2, 3 xícaras desses chás por dia, então sem exagero, e é sempre acompanhado de boa ingestão de água. Quais são esses chás, Pauline, que me ajudam a eliminar esse edema? Chá verde, chá de cavalinha, gengibre e hibiscus, principalmente, ok? Então, chá verde, gengibre, hibiscus e principalmente o chá de cavalinha. A cavalinha tem alto poder diurético. Alguns estudos mostram que é similar aos principais diuréticos usados, medicamentosos, tá bom? Então, infusão mesmo da erva, não estou falando de chá em pó, de chá em sachê, não. Erva, ok? Infusão caseira mesmo, combinado? Bem, além disso, você pode e deve também aumentar a atividade física, principalmente do tipo aeróbico. Então, para quem corre, fazer com mais frequência, intensificar, aumentar o número de vezes na semana de corrida. Para quem não faz nada, caminhar. Para quem pedala, aumenta o número de vezes na semana ou o período do treino de bicicleta ou de qualquer outro exercício ergométrico. Ok? Isso vai te ajudar também a recuperar o seu estado o mais rápido possível. Elimine rigorosamente açúcares. Lembra, quando eu me refiro a açúcares, são doces, o açúcar propriamente dito, tudo que tem paladar doce, mas também todos os tipos de massas, principalmente as massas refinadas. Elimine, se você quer diminuir, recuperar rapidamente o seu estado físico e o seu estado de saúde após essa temporada de comelança, elimine por um tempo açúcares, farináceos, pães, massas, bolos, pelo menos até você se recuperar.
que leve o tempo que for necessário, mas procure tirar isso do seu dia a dia, açúcares, carboidratos refinados, até o momento que você perceber que recuperou o seu peso, que recuperou sua rotina alimentar, ok? Elimine também bebida alcoólica, junto com açúcar e carboidratos refinados, elimine bebida alcoólica, pelo menos até você se recuperar, tá bom? Sua saúde vai agradecer. Aliás, a sua saúde precisa dessa pausa, desse período de descanso para conseguir voltar ao seu estado metabólico normal, tá bom? Claro que eu tô falando isso, mas vai depender de cada pessoa, o grau, né, que foi o estrago, vamos dizer assim, o grau que foi de excesso de caloria, excesso de bebida alcoólica, excessos alimentares, tá bom? Comece a fazer um diário alimentar. Essa é uma sugestão, é uma ferramenta que ajuda muito. O diário alimentar é você anotar o que você está consumindo no dia a dia, no que você está comendo no seu dia a dia. O diário alimentar é uma ferramenta que ajuda demais a te dar clareza, a trazer você a consciência daquilo que você realmente tem comido. Às vezes a gente vem num ritmo de alimentação tão assim diferente, tão absurdamente maior do que o nosso normal, que a gente começa a achar que diminuir um pouquinho já tá bom. Então, o diário alimentar, se você começar a anotar o que você come no café da manhã, como pão, quantas fatias, ou quantos pedaços, quantos pães, com o quê? E o que mais que eu tô comendo? E depois disso, e no almoço, quanto de carne, quanto de arroz? Anote. Quando você anota, principalmente se anotar à mão, num caderninho, num bloco de notas, o efeito terapêutico é incrível para te trazer consciência daquilo que você realmente está fazendo. Principalmente aquelas pessoas que têm o hábito, têm o costume, assim, de viver no modo mais automático, de comer num estado de falta de consciência, de presença. O diário alimentar vai te ajudar muito. Faça, depois me conta, porque é poderoso o efeito de um diário alimentar, principalmente depois de épocas em que a gente saiu muito da rotina alimentar. Tá bom? Você pode fazer isso também no celular, abrir um bloco de notas, um lugar para você fazer fotos, né? Registrar fotos do que você comeu ao longo do dia. Faça isso por pelo menos 15 dias consecutivos, tá bom? Reduza os volumes de cada refeição. E eu estou aqui, para quem está chegando agora, eu estou aqui ensinando você estratégias para que você recupere o seu peso o quanto antes, depois dessas festas, ou se você está viajando, depois de férias, confraternizações, o quanto mais rápido você recuperar o seu peso, recuperar a sua rotina saudável de estilo de vida e de alimentação, melhor para você. Tá bom? Então eu tô aqui te ensinando estratégias para que você consiga isso. E eu já falei da hidratação, dos chás diuréticos, da atividade aeróbica, atividade física aeróbica, de eliminar açúcares e farinhas refinadas, carboidratos refinados. Te ensinei a fazer um diário alimentar e agora estou te ensinando que reduzir os volumes, ou seja, a quantidade de cada refeição do seu dia vale a pena e vai te ajudar muito. Até quando, Pauline? Até você recuperar o seu estado anterior, tá bom? Se você tá querendo apenas recuperar o estrago que foi feito dessa época do ano. Agora, se você tem uma meta ainda maior, isso vai ser ainda mais importante. Se você quer emagrecer ainda mais do que você ganhou nessa época do ano, é mais importante ainda que você reduza os volumes de cada refeição, tá? Por exemplo, se você costumava comer 4 colheres de arroz no almoço, reduza para 1 colher de arroz, ok? Se você costuma comer 2 colheres de arroz, talvez seja o caso de não consumir nenhuma, ou de batata, ou de mandioca, milho. Então, vá reduzindo em cada refeição. Se você costuma comer 2 fatias de pão no café da manhã, coma uma
ou metade de uma fatia e assim por diante, em todas as refeições do seu dia. Diminua o volume de cada uma delas, tá bom? E eu te ensinei também, te dei a dica de ficar sem bebida alcoólica por alguns dias após o ano novo. É claro, eu sei que ninguém vai dar conta de ficar sem uma tacinha de espumante na virada do ano, ou seja lá qual bebida for que você goste de tomar, tá bom? Para quem ingere bebida alcoólica. Então, uma excelente estratégia para você recuperar seu peso e o seu estado de saúde, ajudar a você voltar àquela leveza que você tinha antes. Uma estratégia muito válida e muito eficiente é ficar sem bebida alcoólica, sem açúcares, todos os tipos de açúcares, pelo menos até você se recuperar, ok? Espero ter ajudado você que me mandou essa pergunta e vamos passar para frente, porque senão o nosso tempo aqui no Instagram acaba, tá bom? Me perguntaram e eu achei bastante interessante como emagrecer no período da menopausa. Quem me mandou essa pergunta disse assim, ó, o máximo que eu consigo é manter o peso. E eu queria perder 3 a 4 quilos. Depois da menopausa não estou conseguindo. Esse é um assunto bastante complexo para a gente tratar aqui em uma live. Depois eu vou até gravar um vídeo mais que a gente possa abordar isso com mais profundidade, né? Porque a menopausa, tudo que envolve mulher, né, gente, é um pouco mais complexo e a gente merece a gente dar um pouco mais de atenção e profundidade nisso. Mas eu vou deixar aqui para você algumas coisas muito importantes. Se não for o seu caso, talvez você esteja pré-menopausa, talvez você já passou dessa fase, talvez a sua mãe, sua tia, irmã, uma colega esteja próximo dessa fase, ou esteja exatamente atravessando esse período da menopausa. Então, fique aqui comigo, que isso pode contribuir com a sua vida ou com alguém que você ama, se não agora, talvez daqui a um tempo, tá? A menopausa, ela acontece, na maioria das vezes, com as mulheres, aos 50, 45, 50 anos de idade. Mas o fato é que a partir dos 40 anos, não só a mulher, mas o homem também, a partir dos 40 anos, o corpo muda, começa a mudar. O metabolismo, principalmente, começa a mudar de forma que os estudos mostram que, assim, a cada década, depois dos 40, tem alguns estudos que mostram até a partir dos 30 anos, a cada década, o seu metabolismo diminui 2%. Isso quer dizer que, dormindo, a cada década que você vive, seu metabolismo diminui em 2%, tá? Então, gente, a partir dos 40 anos, mas principalmente nos 50, o cuidado com a saúde, com o ganho de peso tem que ser redobrado, tá? Porque o metabolismo diminui mesmo. E antes até de começar a falar sobre esse assunto, sobre menopausa, sobre os aspectos hormonais da mulher, você precisa, quero te orientar, que você precisa sempre consultar o seu médico. Você precisa fazer exames. E o quanto antes, não espere chegar no ponto crítico da menopausa. Muitas mulheres passam por esse período de forma muito confortável. Tem umas que nem sabem que estão passando pela menopausa, a não ser pela falta da menstruação. Mas o que eu quero te dizer é que fez 45 anos ou começou a observar a diferença no seu corpo, procure seu médico, tá? Porque há muitas formas de minimizar os efeitos que são desconfortáveis desse período. E quais são esses efeitos? Quais são os sintomas da menopausa, né? Em cada mulher acontece de uma forma, né? Algumas têm todos os sintomas, outras têm menos, e a intensidade desse sintoma também vai variar. Mas geralmente é pele fica mais seca, as mucosas ficam mais ressecadas, o humor fica alterado, a irritabilidade aumenta, insônia, dificuldade de dormir, de pegar no sono ou acorda de madrugada, os fogachos, os calorões, que são muito típicos, muito conhecidos nessa época, o ganho de peso
ou quando não ganha peso, também a dificuldade de perder peso, dificuldade de emagrecer, tá? Esse é um dos principais efeitos, pelo menos é o que incomoda mais a maioria das mulheres, é o ganho de peso, principalmente o ganho de gordura na região abdominal, tá? Às vezes não ganha peso, mas a gordura abdominal, a circunferência da cintura é maior. E essa mudança no formato do corpo, ela geralmente acontece alguns anos antes. Ela começa a aparecer, essa mudança do formato do corpo, às vezes tinha uma cinturinha menor, uma barriga mais sequinha, e começa a observar essa diferença alguns anos da menopausa propriamente dita, tá? E isso também pode continuar, pode se prolongar ao longo, pode decorrer ao longo do processo de menopausa até ela chegar ao fim. O fato é que o nosso corpo está em constante mudança desde que a gente nasce, né? O formato do nosso corpo, né? Na adolescência é um formato diferente, ele vai tomando formas diferentes, depois na gravidez, e assim ao passar dos anos, conforme os nossos hormônios também mudam, principalmente dependendo dos nossos hormônios, porque os hormônios vão determinar onde a gordura corporal será depositada. Então, por isso que ao longo da vida, a constituição física, não, a forma do nosso corpo vai mudando. E quais são as causas desses sintomas, principalmente do ganho de peso na menopausa? É importante você entender isso para que você saiba como evitar o ganho de peso, principalmente. Gente, o melhor remédio é sempre prevenir. Principalmente quando a gente fala de emagrecimento, de ganho de peso, é sempre mais fácil você evitar o ganho de peso ou intervir nesse ganho de peso, emagrecendo o quanto antes, do que você ganhar peso, depois ganhar mais um pouquinho e ir levando para depois, deixando para intervir depois. Sempre vai ser mais desafiador. Então, antecipe os cuidados, assim, o máximo que for possível. E isso você só vai conseguir observando, conhecendo seu próprio corpo. Por isso eu digo sempre para vocês, a consciência, o estado de presença, a percepção dos sinais que o seu corpo te dá ao longo da vida toda é essencial para a sua saúde, para o seu bem-estar e para o seu emagrecimento, ok? Então, as causas do ganho de peso no período da menopausa são, primeiro, idade. Então, a menopausa, ela acontece depois dos 40 anos, 45, 50 anos, quando o nosso corpo já está com o metabolismo decaindo. Como eu disse para você, a partir dos 30, mas principalmente os 40 anos, a cada década de vida, nós diminuímos 2% o nosso metabolismo basal. Sabe o que isso quer dizer? Que se você mantiver os mesmos hábitos alimentares, o mesmo nível de atividade física que você tem nos 30 anos, manter o mesmo nos 45, nos 50 anos, você vai ganhar 1 quilo de gordura corporal por ano. Se você não fizer nada. Não estou dizendo se você começar a comer mais, se você mudar seus hábitos e começar a comer diferente. Não, é o contrário que eu estou dizendo para você. A partir dos 30 anos, os 40, se você mantiver os mesmos hábitos de alimentação e de atividade física, você vai ganhar 1 quilo de gordura por ano. Gente, isso é grave. Imagina no final de 10 anos. Quantos quilos a mais você não vai estar? 10 quilos a mais. É frequente no consultório as mulheres chegarem para mim e falar: Pauline, eu não mudei nada, eu continuo comendo igualzinha a vida inteira, só que agora eu tô ganhando peso. Ou então, agora eu não emagreço mais como eu emagreci antes. É por isso, ok? Porque a nossa taxa metabólica basal diminui a cada década em 2%. Isso significa 1 quilo de gordura corporal por ano. E sabe por que o metabolismo diminui?
Porque por todos os fatores, principalmente hormonais, da nossa natureza humana, vai se modificando. Isso faz com que a nossa massa muscular vá reduzindo a partir dos 30 anos, mas principalmente a partir dos 40 anos. E, gente, músculo é o nosso tecido ativo, é a parte do nosso corpo que mais consome energia, que mais requer calorias de alimentos para se manter, para se desenvolver. Desculpe. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais energia você precisa ingerir, mais dificuldade você tem de estocar gordura. À medida que você vai perdendo massa muscular, o seu tecido ativo, seu metabolismo vai diminuindo e a quantidade de energia que você precisa ingerir é menor, certo? Por isso eu digo sempre para vocês que exercícios que exigem força do seu músculo são essenciais para o emagrecimento. Desenvolver o seu músculo é essencial para o seu emagrecimento, para a prevenção do ganho de peso na menopausa e para os homens após os 45, 50, 60 anos, ok? Porque, de novo, se você não fizer nada, seu músculo vai diminuir. Se você não fizer nada, você vai ganhar 1 quilo de gordura por ano, por causa dessa queda do seu metabolismo basal. Então, cuide-se, ok? Há um outro fator que causa o aumento de gordura corporal na menopausa, que é o cessamento, né? A inexistência do hormônio estrogênio, né? O seu corpo, o corpo da mulher, vai diminuindo a produção de estrogênio. E esse hormônio vai fazer, essa queda de estrogênio vai fazer com que haja maior deposição de gordura na região abdominal e também vai ser o responsável pela diminuição da massa muscular no período da menopausa. Então, o cessamento na produção de estrogênio é um dos principais fatores. E aí a gente poderia aqui entrar na questão da reposição de hormônios, né? Quais são as alternativas para isso, mas nós não vamos tratar disso aqui, até porque isso é uma questão médica, você precisa de orientação médica. Algumas mulheres têm contraindicação de reposição hormonal, e eu vou falar um pouquinho mais com você sobre isso, com relação aos fitoterápicos, um pouquinho daqui a pouco, tá? Isso é bem importante. Outro fator que contribui para o ganho de peso no período da menopausa são os distúrbios do sono. A insônia é um dos sintomas da menopausa e a falta do sono, a qualidade ruim de sono está diretamente relacionada à alteração de apetite no dia seguinte e aumento de gordura corporal. Então faça o que for necessário, eu vou te dar algumas dicas daqui a pouco para melhorar o seu sono, principalmente nesse período. Tem uma relação muito forte o ganho de peso com o sono inadequado. Sono inadequado. Quando eu digo isso para você, estou falando de quantidade de horas de sono, mas principalmente o número de horas, mas a qualidade desse sono. Se é um sono contínuo, se é um sono profundo, aquele que é revigorante, que você acorda realmente descansado, tá? Outros fatores que contribuem para o ganho de peso na menopausa é a questão de hábito, né? Geralmente a mulher que está nesse período, que está já com 50 anos, é aquela mulher que já diminuiu um pouco o ritmo da vida, já não tem mais aquela correria de filho para lá e para cá, né? Já está com a vida um pouco mais pacata. Claro que algumas mulheres não diminuem, quase que demora muito, né, para diminuir, mas é mais comum a gente ver que nessa época da vida as mulheres estão um pouco mais calmas, ficam mais em casa. E quando ficam mais em casa, o hábito alimentar muda, diminui o gasto de energia, né? E acaba por ficar mais em casa, fica mais ansiosa e vai
buscar o prazer na comida. E isso vai favorecer o ganho de peso, sim, nesse período, durante a menopausa. O estresse também, algumas mulheres nesse período, por causa de todos os sintomas, elas ficam tensas, ficam com receio, perdem um pouco o prazer na vida, o prazer sexual diminui, ficam mais irritadas, têm alteração de humor. E muitas delas não conseguem se entender, não conseguem entender o que está passando e ficam agoniadas. Então, de certa forma, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade e isso tem total relação com o ganho de peso, ok? Então, e sem falar assim que tá ansiosa, tá estressada, o principal alívio que a pessoa sente de imediato vem de qual tipo de alimento? Açúcar. O açúcar tem um efeito assim, imediato de melhora de humor, de bem-estar, mas em compensação o efeito rebote é muito pior, tá? Então esse prazer, esse bem-estar é muito momentâneo, não vale a pena usar esse recurso para melhorar o seu humor, para melhorar, para diminuir o estresse. Então qual a solução? Qual a solução, gente? Já falei aqui para você, o melhor remédio é a prevenção. Então, se você já passou dos 40 anos, se você é mulher, já passou dos 40 anos, ou se você está com 45 anos, você está próxima do período de menopausa. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer exames, procurar o seu médico e acompanhar, né, essa evolução, mas principalmente cuidar dos seus hábitos de saúde para prevenir o ganho de peso, tá? Então, o tratamento dos sintomas da menopausa, não só do ganho de peso nesse período, mas de todos os sintomas, ele é muito individualizado. Cada corpo funciona de um jeito, cada mulher passa por esse período de uma forma muito única. Então, você precisa acompanhar com o seu médico, ginecologista, principalmente ginecologista, tá? Mas você tem outros cuidados também que você já pode providenciar para evitar o ganho de peso. Como, por exemplo, cuidar da sua massa muscular. Desde já. Não importa a idade que você tem, se você é mulher, homens também. Cuide dos seus músculos. Desenvolva sua massa muscular. É essencial para sua independência na velhice, por ter força, por fortalecer os seus ossos. A musculação aumenta a densidade mineral óssea. A menopausa é um período crítico da densidade óssea e a musculação contribui muito nesse processo. Além de aumentar o seu metabolismo. Então, desde os 40, invista nisso, é o período que você vai perder massa muscular. Se você não cuidar, se você não estiver fazendo exercício que exija desenvolvimento do seu músculo, você vai perder. Então, o mínimo que a gente tem que fazer, que você, mulher, precisa fazer, é exercício que exija força para que, pelo menos, você mantenha a massa muscular que você tem. O ideal é aumentar, tá? E, gente, de vez em quando chega no consultório, eu converso isso com algumas pacientes e algumas falam pra mim assim: ah, não vou fazer musculação, não quero saber dessa história de aumentar a massa muscular porque eu não quero ficar fortona, não quero ficar musculosa, eu não acho bonito mulher musculosa. Deixa eu te falar uma coisa, não é possível você ficar musculosa, a não ser que você esteja tomando hormônios específicos para isso, ou fazendo um tipo de treinamento, uma rotina de treino, de suplementação nutricional, diretamente, especificamente para isso. E vou te falar uma coisa, não é fácil não. Quem faz exercício aqui de força, de musculação, sabe o que eu estou falando. Não é fácil ganhar músculo, então não tenha medo de ficar fortona, masculinizada. Não, se você não estiver usando hormônios anabólicos, androgênicos, isso não vai acontecer.
tá bom? Então pode fazer força, pode pegar peso com vontade, sofrer mesmo na musculação ou em algum outro tipo de exercício resistido que exija força muscular. Desenvolva o seu músculo e assim você vai aumentar o seu metabolismo, vai prevenir o ganho de peso a partir dos 40 anos, mas principalmente na menopausa. E aí, na menopausa, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. E aí, na menopausa, se você já vem fazendo essa atividade física antes da menopausa, quando chegar lá no período crítico de perda de massa muscular, de diminuição do metabolismo, você pode talvez intensificar ou melhorar a regularidade desses treinos para te ajudar. Se você é alguém que já está na menopausa e que já pratica musculação, que já está tendo esse cuidado, né, ao longo dos últimos anos, talvez seja o momento de aumentar a regularidade, ou a frequência, ou a intensidade, ou o tipo de exercício, mudando o estímulo que você está dando, o tipo de treino, para que o seu músculo sempre esteja sendo desafiado a se desenvolver, tá bom? Identifique os pontos cegos da sua alimentação. Eu vejo muitas mulheres falando assim, não, eu como, tudo que eu como é saudável, não tem nada, não tem nenhuma extravagância na minha alimentação, não sei porque eu não estou emagrecendo, não sei porque eu estou ganhando peso. Muitas vezes tem alguns detalhezinhos na alimentação que você já está tão acostumada que você não percebe mais que pode ser um fator que está te atrapalhando a emagrecer ou que está te fazendo ganhar peso. Por exemplo, às vezes tem uma fatia de pão no café da manhã que seja ela que você precisa tirar. Gente, não adianta. Eu não vou fantasiar aqui com vocês. Precisa diminuir o volume de alimentos. Não tem outra saída. Na menopausa, principalmente, você precisa reduzir o volume de comida. O tipo de comida precisa ser aquele mais saudável possível, aquele mais com menor teor de carboidratos de alto índice glicêmico, com menor quantidade de alimentos industrializados possível. Ok? A qualidade da sua alimentação nesse período é determinante nos sintomas, principalmente no ganho de peso, no período da menopausa. Tá bom? Então, avalie a sua alimentação, assim, tentando identificar pontos cegos mesmo. Sabe aqueles hábitos que às vezes você fala, não, isso aqui é inofensivo. Às vezes é aquela xícara de leite com café ou leite com achocolatado que você toma todos os dias. Talvez seja aí que você precisa mexer. Ainda que seja um alimento saudável, alguma coisa você vai precisar mexer. Lembre-se, se você não fizer nada, se você continuar com os mesmos hábitos alimentares, você vai ganhar 1 quilo de gordura corporal por ano. Tá bom? Então precisa sim mudar, tá bom? Em cada idade, em cada fase da vida, você tem necessidades específicas. Na gravidez é uma necessidade, você precisa de mais energia, o tipo de comida que você precisa ingerir é totalmente diferente, e aí depois que você dá à luz é outro, e na menopausa é outro tipo de alimentação, outra necessidade, tá bom? E, gente, não adianta revoltar. Por que eu sou mulher? Porque mulher é muito difícil. Gente, ser mulher é a coisa mais bela que existe. O que a gente precisa é concordar com essa natureza e aprender a olhar para isso com outros olhos. Descobrir tantas outras belezas que existem em cada fase, em cada etapa da nossa vida, de nós mulheres. E também quanta beleza, quanto a gente pode desfrutar de coisas diferentes em cada etapa da vida. Então, se você está na menopausa e precisa reduzir a quantidade de alimentos, você pode encarar isso como oportunidade de descobrir outras formas de se alimentar, outros tipos de alimentos para aprender a comer, para descobrir como diversificar. Que tal olhar para isso? Para esse momento que é tão desafiador, dessa forma? E olha, fazendo isso, você vai
ter melhor qualidade de vida, vai diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir a irritabilidade, porque muitas mulheres quando estão na menopausa, elas ficam muito irritadas e com humor alterado por descontentamento. O que é o descontentamento? É o não se contentar com a realidade, não concordar com aquilo que é. A nossa natureza é assim, quanto mais revoltado ficar, quanto mais questionar essa natureza, não vai ajudar, vai piorar. Então vamos ter a clareza do que é essa fase, de como lidar com isso, para que fique mais leve, para que você viva melhor também nessa fase da sua vida. E que isso seja belo, né? Que isso seja leve para você e para sua família. Afinal, a nossa vida é preciosa, é curta para a gente desperdiçar com questões que são da natureza, não é verdade? Bem, e também não precisa ficar achando que tudo vai te engordar, que agora, porque está na menopausa, não pode comer nada e virar uma neurose. Não. Mas também não é momento de você falar assim, já estou sofrendo demais, então, vou comer o que eu gosto, porque a vida já está difícil demais, então vou comer o que eu preciso e não se cuidar. Não. Você pode encontrar uma forma melhor de lidar com isso. Cuidando de você, descobrindo alternativas, se descobrindo. É um momento de desenvolvimento, de se conhecer ainda mais. Afinal, é uma nova fase da sua vida, né? Então, você precisa de atividade física, que exercite os seus músculos, que você precisa de melhor regularidade, talvez de maior intensidade. Gente, atividade física, além de aumentar seus músculos, aumentar seu metabolismo, ajudar no controle da gordura corporal, atividade física melhora o seu sono, melhora a qualidade do seu sono, diminui o estresse, diminui a ansiedade e tudo isso está diretamente relacionado ao ganho de peso, ao emagrecimento. Então, atividade física é bem-vinda sempre. Você não vai lá fazer atividade física para gastar X calorias porque você comeu uma fatia de bolo. Não. Você vai fazer atividade física para desenvolver o seu músculo, para que o seu metabolismo esteja aumentado ao longo dos dias de vida. Não é naquele momento apenas. Você vai fazer atividade física para ter um estado geral, um bem-estar melhor. E assim viver mais feliz, com mais vontade de se cuidar, com autoestima melhor, com mais força para se cuidar e mais vitalidade, porque a atividade física te deixa com mais vigor, de fato. E viver com mais vigor é tudo de bom. Ao contrário de viver com fadiga, não tem energia para nada, não tem disposição para nada, né? Nossa vida é preciosa demais para a gente viver assim, né? Inclusive para aumentar vigor, disposição, principalmente nessa época da menopausa, você pode usar o ginseng. Ginseng, você pode fazer chá, ou tem ginseng na forma de pó também, o chá verde, a espirulina, que é uma alga, você pode usar uma colherzinha de café de espirulina, você pode adicionar em suco ou até na água e beber, numa sopa, num purê, numa coalhada, um iogurte que você for ingerir, tá? É riquíssimo em fibras, em minerais que dão vitalidade e vigor. E falando de fadiga, de falta de energia, quero te lembrar que açúcar rouba sua energia. Açúcar te dá uma energia momentânea, mas o próximo evento, o próximo passo depois disso é queda de energia. É um rebote que existe, ok? Então, nada de usar açúcar para aumentar a energia. Caldo de cana, rapadura, além de te engordar, prejudicar o seu pâncreas, né? Podendo te trazer aí uma diabetes para quem tem predisposição, não vale a pena, ok? Você vai ter vitalidade de outras formas, que não o açúcar. Energia, tá bom? Então, ginseng, chá verde, espirulina,
São os principais aqui que eu me lembro agora, que realmente ajudam nessa questão, tá? E tem alguns outros fitoterápicos que classicamente são conhecidos, são bem estudados, que ajudam muito nos sintomas da menopausa. Fitoterápicos são medicamentos são plantas medicamentosas, ok? Eu tenho especialização em fitoterapia, então eu digo para você com propriedade. Não é porque é planta que é algo inócuo, que não pode ser deletério para a sua saúde. As plantas têm efeito no seu corpo, no seu organismo. São drogas, são plantas medicinais. Tem princípios ativos que atuam no seu corpo. E lembra, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E para identificar a dose que você precisa, só um profissional para identificar. E aí, quando a gente fala de fitoterápico para menopausa, existem, muito popular, muito conhecido, os fitoestrógenos para reposição hormonal, para controle dos fogachos, né? Muito úteis, tá? Muito úteis mesmo, eficazes. Porém, olha quanto é grave isso. Aquelas mulheres que não podem fazer reposição de hormônio, aquelas mulheres que é contraindicado a reposição hormonal, eu vejo com frequência elas irem procurar os medicamentos, os chazinhos naturais. Só que o fitoestrógeno, para essas mulheres, também é contraindicado. E se a mulher usa, pode estar trazendo problemas ou ainda piorando, intensificando alguns desses sintomas. Ok? Então eu vou falar aqui para você alguns dos fitoterápicos que sim ajudam a melhorar os sintomas da menopausa, mas converse com o seu médico. Faça seus exames, faça o acompanhamento para saber em que momento usar, que dosagem, se deve ou se não deve. Você precisa ser responsável com a sua saúde. E não pegar a receita da amiga, aquela conversinha que você escutou lá na loja de produtos naturais, falando que aquele chá é bom. Muito cuidado com isso, tá bom? Então, ó, Simicifuga racemosa é o nome de um fitoterápico que ajuda muito a aliviar os sintomas da menopausa. Simicifuga racemosa. Chá verde, chá de amora, o chá de amora é clássico. As isoflavonas são alguns dos fitoterápicos. As isoflavonas só podem ser prescritas por médico, tá bom? A simicifuga, o chá de amora podem ser prescritos por nutricionistas também e por médicos, tá? Mas as isoflavonas somente por médicos capacitados, tá bom? Deixa eu ver se eu tô lembrando de mais alguma coisa, se eu tô esquecendo de alguma coisa. Eu já falei da alimentação, quanto é importante você mudar a sua alimentação, ingerir menos calorias mesmo, de comida, mas principalmente, ó, gente, sempre que a gente falar assim, ó, precisa comer menos calorias. Precisa comer menos calorias. Isso quer dizer que cada caloria que você vai ingerir é muito importante. Isso quer dizer que cada caloria tem que ser rica, tem que ser com uma densidade nutricional, com uma concentração de nutrientes muito boa. Então, quando a gente fala de emagrecimento, não podemos deixar de dizer que você precisa comer menos calorias. Ah, então tem que contar caloria? Não é isso que eu tô falando. Você precisa comer menor volume de comida, mas você vai escolher o tipo de comida. Se você tem que comer menos, então esse pouco tem que ser muito bom. Tem que ser rico em nutrientes, em compostos químicos, né, agentes vivos, enzimas vivas nos alimentos. Tem que ser alimento de qualidade. Tenho só mais um minuto. Você precisa melhorar o seu sono nesse período para se manter magro ou para emagrecer, principalmente na menopausa. Então, tem um outro fitoterápico que também você pode usar, que é a Grifônia simplicifolia.
Para aquelas pessoas que usam antidepressivo, não é indicado, mas converse com seu médico ou com seu nutricionista, tá bom? Evite os estimulantes, café, chocolate, qualquer bebida que tenha cafeína 4, 5 horas antes do seu horário de dormir. E estamos terminando o nosso horário, o Instagram vai me cortar agorinha, eu vou passar aqui depois e ver as perguntas. Na segunda-feira que vem estou aqui novamente às 20h30 para responder as suas dúvidas. Manda para mim por direct que eu vou responder com a maior alegria, tá bom? Ótimo ano novo para você, fique com Deus e conte comigo naquilo que eu puder ajudar. Estou à sua disposição, tá bom? Beijo grande!